Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Passando por aqui para compartilhar uma palavra de Deus. Que essa palavra possa alcançar o coração de cada um de vocês e ser bênção. Amém? Aqui em Gálatas, capítulo 1, no versículo 9, vai dizer dessa maneira: Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebeste, que ele seja amaldiçoado. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas. E o interessante é que Paulo sempre teve essa grande preocupação. Uma das mensagens que nós vemos nas cartas de Paulo às igrejas, por onde ele passou, por onde ele ministrou, por onde ele ensinou, era a preocupação de manter o evangelho genuíno. Era a preocupação de manter a sã doutrina, a palavra de salvação. A intenção de Paulo não era simplesmente ver a igreja crescer de uma forma inchada, de uma forma que ela criasse número, mas sem nenhuma qualidade. Não era essa a visão de Paulo, não era esse o entendimento do apóstolo. E o entendimento dele é que a igreja crescesse sim, mas na graça, no conhecimento e no temor de Deus. Porque crescimento sem o discernimento do que é a verdadeira graça, esse crescimento, esse inchaço, sem entender que Jesus veio para salvar a alma, veio para resgatar o homem do seu pecado e da sua iniquidade, isso não é redenção e não é salvação. Estamos vivendo em dias onde as pessoas ficam alegres e maravilhados com uma igreja crescendo, mas quando paramos para analisar e ver realmente o que é esse crescimento, e se tivermos dentro da palavra, dentro do conceito do evangelho, dentro daquilo que Paulo ensinou, não por ele, mas inspirado por Deus, direcionado, como ele diz, eu não prego o meu evangelho, eu prego o evangelho de Cristo. Quando paramos para fazer esta análise, vemos o quanto que a igreja, ela está com deficiência, ela está doente, porque ela não está crescendo da forma correta, ela está inchada, ela está inflada. Por quê? Porque estão aceitando diversas formas de evangelho. O evangelho já foi posto, o fundamento é um só, é salvação, é arrependimento, é transformação, é mudança, é voltar, é entender que se não houver um arrependimento, não há transformação, porque sem arrependimento não há abandono do pecado. Sem um arrependimento não há um abandono das velhas práticas. Então as pessoas dizem estar no evangelho de Cristo e continuam com as mesmas práticas, continuam com as mesmas os mesmos feitos. Paulo, ele sempre teve esta preocupação. E é interessante que quando analisamos as cartas de Paulo, na maioria das igrejas que ele passou, que ele ensinou, depois que ele não estava em corpo presente, porque ele tinha que dar continuidade ao chamado missionário, a continuar pregando e ensinando, e muitas das vezes ele estava preso, né, por causa da palavra de Deus, por causa da perseguição, da forma que ele trazia o evangelho de Cristo. E todas as vezes que Paulo estava ausente, logo após a igreja, conforme ela ia crescendo, logo muitos daqueles que estavam dentro, ou daqueles que se achegavam, eles queriam trazer um novo evangelho. Eles queriam trazer uma nova doutrina, um novo ensinamento. Mas esse novo era distorcendo a palavra de Deus. Este novo era distorcendo o que Deus tinha usado, o que o Espírito de Deus tinha usado Paulo para direcionar a igreja. Então este novo não vinha para somar, este novo vinha para trazer enfermidade.
A igreja estava crescendo sadia, da forma correta, com o evangelho, com palavra, com atitudes em Cristo Jesus, com um novo caráter cristão. E aí vinha esses tais que se autopronunciavam mestres, profetas, e esses tais eles vinham e traziam novas doutrinas, novos ensinamentos, mas distorcendo a verdadeira palavra de Deus. E isso trazia um inchamento, um crescimento, só que Paulo logo mandava, quando ele não podia estar, ele mandava a carta repreendendo para que os irmãos não aceitassem, para que os irmãos não viessem abraçar estas mentiras. E hoje, irmãos, o que está faltando no nosso meio é pessoas que se levantam para realmente ir de encontro, desmascarando isso. As pessoas estão se deixando levar, as pessoas estão se corrompendo, as pessoas estão se vendendo a oferta, o presente. Salomão já dizia que os presentes corrompe os corações. Tem muitas pessoas que outrora pregavam e iam e combatiam estes falsos ensinamentos, batiam de frente para desmascarar os mentirosos, mas por causa de ganharem tantos presentes, as facilidades, estão deixando se levar, estão perdendo o propósito, estão deixando a vantagem tomar conta do coração. Isso é muito triste. É muito triste, mas eu sei que ainda tem os remanescentes. Ainda tem aqueles que amam a palavra de Deus e não amam somente os status. Amam sim estar debaixo da graça e da obediência. Por isso que Paulo disse, se eu prego só para agradar a homens, isso não é o evangelho de Cristo. Aquele que tem um chamado de Deus, aquele que tem um propósito de Deus, ele não tem que estar apegado a estar em lugares, a viver situações. Por isso que Paulo disse, eu aprendi a estar e a também não estar, a ter em abundância, a padecer necessidade. Se quiserem me aceitar é desse jeito. Eita Jesus! Se quiserem aceitar, é dessa forma, é com verdade. Não queira ganhar lugares, não queira chegar em lugares com mentiras, concordando com aquilo que Jesus não concorda. Do que vale você concordar com aquilo que Jesus não concorda? Do que adianta você estar em lugares que Jesus já não está? Não adianta de nada. Alguém dizer, ele está aqui, mas tudo no cenário é contrário. Tudo no cenário não traz a graça nem a presença. Ezequiel, ele teve uma visão sim. A glória de Deus saindo do templo. Os sacerdotes estavam reunidos? Tava acontecendo o culto? Mas estava uma misturada. Tava uma misturada, o pecado estava lá dentro. E a glória não ficou. O que ficou lá foi movimento de homem. O que ficou lá foi estratégia de homem. O que ficou lá foi manipulação de homem. O que ficou lá foi os estudos dos homens que se preparam para enganar a mente de pessoas. Mas a glória estava saindo pela porta. Então, neste dia chamado hoje, essa mensagem é para você que tem coragem, mas está ficando desanimado porque tem visto muita coisa. Eu estou aqui diante da presença do Senhor, debaixo desta palavra, para dizer, não desista não. Vamos dar as mãos, vamos fazer como Paulo, mesmo sendo afrontado, porque muitos afrontaram, porque dizia que o que é que ele queria? Que ele queria ser melhor que os outros, que ele sabia mais do que os outros. Afrontado porque estava na contramão da grande maioria, afrontado porque não estava aceitando o que os outros estavam aceitando. Vamos nos unir em oração, em atitude.
Em atitude. Não vamos aceitar os altares de Baal sendo levantados dentro das nossas igrejas, no meio do povo chamado povo de Deus. Esse monte de mentira, esse monte de ludibriação, esse espírito de engano, esse espírito manipulador. Vamos nos erguer debaixo de graça. Ainda que alguém venha fechar a porta, quem tem a chave é o nosso Senhor. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Não vão nos calar, não vão nos impedir de pregar a verdade do Evangelho. Evangelho ainda é transformação. O Evangelho ainda é libertação. O Evangelho ainda é conversão, é mudança de caráter. O Evangelho não é status. O Evangelho não é moda. O Evangelho não é algo que, tá todo mundo falando, então também vamos. Não. Evangelho é renúncia. Evangelho é cruz. Oh, aleluia. Paulo tinha essa preocupação, que eu e você venhamos também ter essa preocupação. Não se curvar, não aceitar, independente da forma que vão. É olhar para nós depois. Mas como Deus disse a Ezequiel, quer ouça ou quer deixe de ouvir, não deixe que a mentira venha prevalecer. Como Paulo escreveu à igreja em Coríntio, é lícito que tenha essas coisas para que os sinceros se manifestem. Toma posicionamento. Não deixa ninguém te calar. Não deixa ninguém travar a verdade de Jesus na sua vida. Levante a bandeira do Evangelho. Levante a bandeira da verdade. Levante a bandeira do compromisso. Porque certamente, ainda que venham tombar a nossa carne aqui na terra, mas a nossa alma não. Como Jesus diz, temei antes a Deus, que pode matar a carne e lançar a alma no inferno. Tenha compromisso com a palavra. Não tenha compromisso com homens, tenha compromisso com a palavra. O verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Honra Ele. O seu compromisso é com Ele. Irmã Patrícia, esquece que em alguns lugares você nunca vai chegar. Eu só não vou chegar se o meu Senhor não quiser que eu chegue. Não é fazendo aliança com barganhas. Não é fazendo aliança para poder chegar em lugares onde o meu Senhor não está mais. Aonde o meu Senhor não aprova as obras. Ei, Evangelho é transformação. Evangelho é libertação e é tempo de nós levantarmos essa bandeira. Eu convido a você que tem o chamado e não tem se rendido, não tem se vendido, faça dessa forma, continue perseverando. Somos poucos dentre tantos e milhares. Somos poucos, mas esse poucos é os remanescentes que Jesus tem na terra para fazer a grande diferença. Que Deus abençoe. Não desista. Faça como o apóstolo Paulo, sempre batendo na mesma tecla, para que não viesse a aceitar outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Não abrace o anátema, não abrace a maldição, porque isso não vai levar você e nem a ninguém em lugar nenhum. Que Deus abençoe. Se sentir no coração, compartilhe essa palavra, porque talvez precisa chegar em alguns Ezequiéis. Amém? Deus abençoe.